Olá, alunos, tudo bem com vocês? Né? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia desta semana. E esta semana a gente vai, de modo especial, trabalhar um dos conceitos de Sociologia que tem o nome de etnocentrismo. Etno vem da palavra povo, né, o significado, centrismo, povo que se sente no centro. E aí, né, o título dessa nossa aula é justamente isso, etnocentrismo, uma postura a ser evitada. Mas vamos tentar entender primeiro, né, tudo isso que a gente está estudando, que é chamado de cultura, né? A gente já viu que na aula passada, a cultura e seu legado, ou seja, tudo que a cultura nos trouxe, nos tornou singulares enquanto pessoas a partir da nossa cultura específica, né? A gente sabe que cada povo, cada civilização, ele tem a sua cultura própria, né? E hoje a gente vai refletir um pouco essa ideia do etnocêntrico ou do etnocentrismo. Então, dentro dessas discussões, a gente já percebeu que todos nós possuímos uma cultura, né? Seja ela qual for. Esta afirmação retoma os temas discutidos, né, anteriormente, ou seja, nas nossas aulas, e que diz respeito à produção cultural. Vivemos em sociedades distintas umas das outras, mas quando há necessidade de estipular qual cultura é melhor, ficamos em dúvida. Isso mesmo, a gente fica em dúvida qual cultura é melhor, né? Na verdade, a ideia deveria ser que todas as culturas são importantes e que não tem uma melhor que a outra, né? Será que uma cultura pode ser mais importante que a outra? Se a gente pensar bem, todas têm sua importância. Cada indivíduo que pertence a uma cultura vai dizer que a cultura dele ela é boa, ela é importante e ela é a forma pela qual ele vê o mundo, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente vai estudar um pouco essa semana. E a resposta correta é um enfático não. Por quê? Porque não existe uma cultura melhor que a outra. Todas têm sua devida importância. Não existe cultura superior, né? Ou mesmo mais importante. Esse discurso é baseado em um ponto de vista etnocêntrico, que a partir do seu próprio grupo, né? A gente subjuga os demais como inferiores, né? A gente vai ver um pouco isso, desqualificando-os ou desconsiderando-os. Esquisitos, como estranhos, né? Se pensarmos nas aulas, por exemplo, de história, que apresenta o processo de colonização do Brasil, né, do colonizador e do colonizado, a gente vê facilmente como os portugueses ou o colono, ao chegar aqui, ao se deparar com os índios, como que eles se expressavam para definir, para explicar sobre os índios, como bichos, né, como pessoas sem cultura. E na verdade não é bem assim, a gente sabe que o índio já tinha sua cultura indígena, né? E o espanhol e o estrangeiro, por sua vez, a sua cultura, mas que nenhuma era superior ou melhor, cada um, cada qual com a sua cultura. Mas a gente vê um pouco esse olhar etnocêntrico. E aprofundando um pouco mais essas questões, podemos relacionar claramente exemplos de etnocentrismo como a situação do colonizador e do colonizado, como eu já comentei. O discurso do primeiro alega e justificava levar o progresso civilizatório, né, para a sociedade atrasada do segundo, ou seja, o português queria trazer a civilização dele para aquele povo, né, atrasado. No olhar dele, os índios eram atrasados, né, não tinham uma cultura tão boa como a europeia, né, como a do homem europeu, homem branco e tal. Então, dentro dessa ideia, a gente percebe a ideologia do etnocentrismo aí por trás, né? Pois em alguns casos acreditam ser geneticamente superiores. Esse discurso precisa ser analisado através do olhar sociológico e o desdobramento para o micro-universo, né, também se faz necessário, ou seja, entender a cada cultura dentro da sua dentro de cada cultura e não julgar a outra cultura dentro da sua cultura, porque daí a gente vai estar reproduzindo o que é propriamente o etnocentrismo, né? Então, de forma bem clara e simples, o etnocentrismo, para que a gente fique, para que a gente entenda melhor, alunos, etnocentrismo, então, é toda a postura segundo a qual se avalia os outros povos a partir da nossa própria cultura. Isso é ser etnocêntrico, né? Já que, de antemão, eu julgo os outros conforme os meus padrões, né? De acordo com valores e ideias partilhados pela minha cultura. E isso é um problema quando se quer compreender o outro, né? Quando se quer pensar sociologicamente. Por que é um problema? Porque se eu julgo o outro a partir da minha cultura, eu não estou entendendo a cultura do outro. Eu estou olhando a partir da minha.
Eu acho que a minha é certa e a outra é errada. Eu jamais vou compreender a cultura do outro se eu não me colocar no lugar do outro. Se eu não entender o porquê que ele age, que tem determinados hábitos e costumes que é de estranho a mim, mas é porque é da cultura dele, né? Então eu não posso julgar o outro, eu tenho que entender a cultura dele e aí sim obter conhecimento sobre ambas, a minha cultura e a dele, né? Então, dentro dessa ideia, na antropologia, o antropólogo é muito comum ele usar um seguinte recurso metodológico, que é da seguinte forma: ele tem de ver com uma atitude mental que os pesquisadores acabam adotando, né? Por exemplo, o antropólogo, a gente vai ver que ele deve tornar exótico, né? Ó, entenda bem essa ideia. Ele deve tornar exótico o que é familiar e tornar familiar o que é exótico. O que ele quis dizer com isso? Que todo antropólogo ele tem que fazer isso como profissão. Ou seja, ele tem que se distanciar da sua identidade cultural, ou seja, da cultura dele, para se apropriar da cultura do outro. Conhecê-la na sua essência, porque senão ele não vai conseguir, de certa forma, obter conhecimento sobre o hábito e costume do outro que é diferente dele, se eu já for julgando. Não, eu tenho que me colocar de dentro, né? Distanciar-me da minha cultura e me apropriar da cultura do outro enquanto conhecimento. Isso não quer dizer que eu vou perder a minha cultura, pelo contrário, eu estou tendo um distanciamento intelectual necessário para que não afete a conclusão que eu vou ter de determinada cultura que eu estou estudando. Isso é um posicionamento de um antropólogo, né? De um, vamos dizer assim, de um estudioso da cultura, né? Das diversas culturas que existem. Então, alunos, vai ser mais ou menos dentro dessas questões que a gente vai estar estudando essa semana. Então, o etnocentrismo, por que é uma postura que a sociologia fala que deve ser evitada e por que eu devo adotar um tipo de comportamento chamado relativismo cultural. Ao invés de hostilizar e julgar a cultura do outro a partir da minha própria, não, eu tenho que me colocar dentro da cultura do outro. Tentar olhar com os olhos dele para compreender o porquê que ele age, pensa e toma decisões desse jeito, que para mim no primeiro momento é estranho. Depois, quando eu passo a compreendê-lo, isso se torna não mais estranho, mas vai se tornando comum, né? Então é esse o processo de entendimento da cultura. Então, aluno, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Meu muito obrigado.